Estratégias certas para você utilizar o seu consórcio pensando no longo prazo. Eu sou Andrés Barilotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteira e eu quero falar com você sobre essa ferramenta que tem ajudado muitas pessoas a potencializar os seus investimentos, o aumento patrimonial, o ganho de capital e talvez você esteja fora desse mercado porque você está pensando que o consórcio demora ou você não tem a informação certa. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar muita coisa interessante aqui falando de consórcio para investimento. Bom, quando se fala em consórcio, consórcio demora. É a primeira coisa que muitas pessoas pensam, às vezes até falam, sobre o produto consórcio. E a questão é a seguinte: você que é investidor, eu estou falando aqui exclusivamente para você que é investidor ou para você que quer ser investidor. Então, para você que é investidor, já sabe o que eu vou falar. Para você que quer ser investidor, presta atenção nesse momento do vídeo, tá? Tudo que eu vou falar aqui é muito importante. Se você não ficar até o final, você não vai entender nada. Mas essa parte aqui do vídeo vai ser talvez a mais importante para você contextualizar o que eu vou contar aqui. Gente, nada grande se constrói da noite pro dia. Se você construir alguma coisa da noite pro dia, você não vai ter sustentabilidade. Deixa eu usar aqui uma analogia para que você possa entender o que eu quero mostrar para você. Quando nós falamos em investimento, nós estamos falando em médio e longo prazo. É impossível você pensar em algo grandioso sem você pensar no médio e longo prazo. Pensa comigo. Você prefere o aluguel de uma casa ou você prefere o aluguel de 50 apartamentos? Esquece aqui a questão financeira. Não fique imaginando aqui se você tem ou não tem recurso para fazer essa uma casa ou 50 apartamentos. O que eu quero que você pense é no retorno que isso vai trazer para você. O que você prefere? Um aluguel de uma casa ou o aluguel de 50 apartamentos? Em sua consciência, você vai me dizer assim: André, eu prefiro 50 apartamentos. Ok, eu também teria essa opção. Agora deixa eu perguntar para você. Para você construir um prédio de 50 com 50 apartamentos, vamos pensar que seja 5 apartamentos por andar, então são 10 andares. É o mesmo tempo que você demora para construir uma casa de um andar, 2 andares que seja? Claro que não. O investimento que você faz na base de um prédio é o mesmo investimento que você faz na base de uma casa? Claro que não. O tempo que você demora para começar a subir as paredes do prédio é o mesmo que você demora para subir as paredes da casa? Claro que não. Esse é o detalhe. No mundo dos investimentos, as pessoas elas querem ter o resultado de um prédio de 50 andares com o tempo de uma casa de um andar. Onde você tem aqui no aluguel de uma casa R$2.000 talvez e no prédio R$100.000, R$200.000. Entendeu, gente? Então essa analogia é muito importante para que você entenda que consórcio não demora. Porque as pessoas elas esperam a construção de um apartamento na planta e vão pagam uma entrada, pagam mensalmente, pagam reforços, e eu não estou falando que está errado. Não estou falando. Eu também gosto de apartamentos na planta, eu gosto de imóveis, não é essa a questão. Eu só estou comparando como é mentalmente uma mentira que consórcio demora, porque muitas vezes demora mais para você construir um apartamento que você contemplar um consórcio. Você está entendendo? Mas você pagar por 10 anos, às vezes 5 anos, um apartamento na planta, ou às vezes pagar até ficar pronto, depois financiar por mais 30, então você vai ficar aí 30, 35 anos pagando um apartamento, isso não demora. Agora você ficar 5, 6 anos às vezes pagando um consórcio, que seja 15 anos, até o final do plano, vamos dizer que você vai ser o último a ser contemplado, aí demora. Então você tem que entender que coisas grandes, elas se constroem no longo prazo. Você precisa entender isso. E para isso dar certo, para você ter um resultado positivo, você tem que ter uma estratégia. Não é todo consórcio que no longo prazo vai dar certo para você. Quer um exemplo? Se você pega um consórcio para você vender a carta e você paga a parcela normal, você não tem muito prazo, muito tempo para contemplar essa carta, porque você está pagando parcela normal. Então, quanto antes contemplar, mais lucro você vai ter. Em 20, 25 meses, às vezes, tu já não tem mais lucro para vender a carta. Então, você tem que ter a estratégia certa, o plano certo, o acompanhamento, os profissionais certos para que você possa ter sucesso na tua jornada com o consórcio. Mas você tem que entender, as estratégias de médio a longo prazo são as melhores. Não que não possa acontecer no primeiro ou segundo mês, no curto prazo. Pode e muitas vezes acontece. Mas acesse o consórcio. Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás que fala sobre o maior erro das pessoas, de contratar um consórcio sem ter planejamento. Então, faça um consórcio com um planejamento de médio a longo prazo. Se acontecer antes, maravilha, vamos para cima e fizemos mais. A gente potencializa o teu investimento e o teu retorno. Mas entenda que esse pensamento de investidor, e eu estou falando aqui para investidores, você já sabe que funciona assim.
Não existe milagre, não existe um botão que você aperta e amanhece rico. Não, você tem um tempo, tem um processo. Se você não respeitar o processo, você pode ter muitas frustrações e prejuízos. Lembre, se atalho fosse estrada, não seria atalho. Então, no mundo dos investimentos não existe atalho, existe um processo que você tem que respeitar. E para que você tenha sucesso, o assunto principal aqui do vídeo é uma estratégia de longo prazo, né? Eu só quis fazer essa introdução e esse comparativo, olhando para imóvel, para você entender que no longo prazo os resultados vão ser interessantes. Eu falo por mim. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, nós temos alguns negócios sendo executados através dos consórcios. E eu fiquei 3 ou 4 anos só pagando cartas. Eu pagava carta, contemplava, vendia carta, fazia caixa, né? Diversificava a minha carteira. Então, no começo, eu usei muito a alavancagem financeira. Agora, nós começamos a usar a alavancagem patrimonial. Demorou um tempo para isso, 4, 5 anos. Mas agora a roda começou a acontecer. E aí as coisas acontecem numa velocidade maior, porque a base está feita, entendeu? Você não está fazendo um prédio de 10 andares na base de uma casa de 1 andar. Não, a base foi feita, a estrutura está pronta, agora você começa a subir o prédio. Então entenda isso. Não adianta você querer um resultado gigante se você não fizer uma base. Você tem que trabalhar a tua mentalidade, você tem que pensar como empresário. Se você está começando no mercado de investimentos, você tem que pensar como os ricos pensam. Não como os pobres pensam. O pobre pensa para hoje, quanto muito para amanhã. Você tem que pensar no médio e longo prazo. E para isso eu vou te dar uma estratégia aqui muito interessante para você potencializar os teus retornos com o consórcio. Trabalhe preferencialmente com consórcios que tenha mais opção de lance fixo. Por quê? Tá? Não que você não possa ofertar lance livre, isso também é possível, porque conforme o tempo passa, os lances teoricamente diminuem, mas lembre, o sorteio normalmente é uma contemplação só. Então pode acontecer? Pode. Mas se você tiver, por exemplo, grupos que têm 2, 3, 4 lances fixos, isso é um diferencial no longo prazo. Ainda mais se você conseguir entrar num grupo em andamento, aqui está sendo a estratégia aberta para você, tá? Entra num grupo em andamento, posiciona a tua cota entre cotas já contempladas, porque os lances fixos normalmente são por aproximação. No momento que você posiciona a tua cota no meio de cotas já contempladas, você aumenta a tua chance de contemplação. Então, no longo prazo, pessoas vão sendo contempladas, a concorrência do grupo vai diminuindo, tá? Então, claro que o lance livre também diminui, a tendência é essa, então você pode dar um lance menor para contemplar, mas trabalhe a alavancagem sem você puxar dinheiro do bolso. Se você tiver tempo, você consegue fazer isso, através do sorteio ou principalmente através dos lances fixos. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, tá? Nós aqui na empresa, nós temos grupos, tem várias configurações, dá um exemplo, tá? Grupos que tem, por exemplo, um sorteio, um lance fixo, o lance fidelidade 6 meses, 12 meses e 18 meses. Então são 5 chances de contemplação sem você tirar dinheiro do bolso, mais o lance livre, entendeu? Ao mesmo ponto que tem outras empresas, e nós também temos grupos mais antigos que tem sorteio, lance fixo e lance livre. A grande maioria dos consórcios que você vai encontrar no mercado é isso: sorteio, lance fixo e lance livre. Então entenda que se você tiver mais lances fixos, você vai ter mais chance no longo prazo, porque não é uma contemplação. São 3, nesse caso eu usei aqui 3 lances fixos. 4 na verdade, né? Sorteio, lance fixo, fidelidade 6 meses, 12 meses e 18 meses. Então são 4 lances mais o sorteio. O que é o lance fidelidade, gente? O lance pontualidade, tá? Chame como você quiser. São lances que só participam quem pagou 6 parcelas em dia, 12 parcelas em dia ou 18 parcelas em dia. Então, no longo prazo, aqui também vai ser um filtro muito grande, porque se você paga certinho o teu consórcio, você vai estar num grupo mais seleto, digamos assim, com menos concorrência, porque muitas pessoas atrasam o seu pagamento. As pessoas que atrasam o pagamento não vão participar desses lances. Então, pensando no longo prazo, busque grupos que você tenha maiores chances de lance fixo, tá? É uma estratégia que eu uso para as minhas operações de consórcio enquanto consumidor, enquanto cliente, e também são estratégias que nós colocamos os nossos clientes investidores quando eles chegam e querem planejar, querem criar um patrimônio no médio e longo prazo. E reforço aqui para você lembrar, tá? Quero fechar esse vídeo reforçando isso. Coisas grandes não se constroem da noite para o dia. Se você construir um prédio de 50 apartamentos
uma base de uma casa de um andar, você vai ter frustração, o apartamento vai cair, o prédio vai cair e você vai se frustrar com esse negócio. Seja consórcio, seja qualquer tipo de negócio. Principalmente no mercado financeiro. Não existe milagre. Você tem que entender isso para que você não tenha percas financeiras e que você possa ter um sucesso nos teus investimentos. Trabalhe no médio e longo prazo. Pense no médio e longo prazo. Assim, você vai ter resultados que são satisfatórios e retornos que são acima da média. Porque as pessoas que ganham acima da média pensam de médio a longo prazo. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te convidar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos ajude a compartilhar com mais pessoas esse conteúdo para que mais pessoas possam entender sobre os consórcios e como essa ferramenta pode ajudar no planejamento financeiro.